Meus irmãos, que alegria poder recebê-los neste domingo, domingo que para nós é um domingo muito especial, por ser o domingo em que os cristãos relembram e celebram a ressurreição de Cristo. Durante esta semana muito foi dito, muito foi lembrado a respeito da Páscoa, a respeito da morte de Cristo na cruz, e então hoje nós relembramos como cristãos do mundo inteiro a ressurreição de Cristo Jesus. Em nossa igreja teremos uma programação muito especial hoje à noite, relembrando a mensagem da Páscoa e a mensagem da ressurreição. Esperamos toda a igreja presente. Teremos a apresentação do oratório, as 7 últimas palavras de Cristo, uma belíssima apresentação musical, uma composição de Theodore Dubois, e nós esperamos a presença de toda a igreja. E teremos, juntamente com a apresentação desse oratório de Páscoa, também a celebração da Ceia do Senhor. Um momento muito bonito, inesquecível, certamente. Esperamos a presença de toda a igreja hoje à noite para este culto especial de adoração ao Senhor. Queremos lembrar as atividades da igreja. Esta semana foi uma semana de muitas atividades, de muitas programações. Estivemos no início da semana ali na cidade de Petrolina, onde estão sendo feitos preparativos para a próxima Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, e a nossa expectativa é ter uma grande Assembleia. Os irmãos que desejam ir como mensageiros, cujos nomes ainda não foram inclusos na relação de mensageiros nomeados pela igreja, devem nos procurar para que possamos incluí-los. Se os irmãos puderem se programar para participar da Assembleia da Convenção no último final de semana deste mês, ali em Petrolina, começando no dia 30 de abril, e então dias 1 e 2 de maio, devem se programar. Nossa expectativa é uma grande assembleia naquela cidade. Estivemos também, neste final de semana, na cidade de Paulo Afonso, pregando na Convenção dos Gideões Internacionais, na Convenção Estadual ali da Bahia. Trago o abraço dos líderes da Convenção dos Gideões, tanto no estado da Bahia como nacional, o irmão Sérgio Velho, a irmã Marli, que são líderes do trabalho gideônico, estavam ali participando também daquela convenção, ainda retornarão ao Recife hoje. Nós retornamos ontem à noite e nós agradecemos a Deus aquele encontro ali. E os nossos jovens estiveram neste final de semana em Capungópolis para o seu acampamento, um grande acampamento. Os jovens foram muito enriquecidos e edificados pelas mensagens transmitidas, ambiente tranquilo. Nós parabenizamos nosso Ministério de Educação Cristã, particularmente a Coordenadoria de Juventude, pela organização e realização desse acampamento. Parabenizamos também aos jovens que dele participaram e que deram ao acampamento não apenas o seu dinamismo, mas a ordem necessária para o encontro produtivo e com excelentes resultados. Ao final do culto voltaremos a falar sobre este assunto. Queremos lembrar agora as atividades que nos esperam durante esta semana. Temos uma semana também muito especial, já começando esse mês de abril, que é para a Igreja Batista da Capunga, o mês do aniversário da igreja. Começaremos as celebrações de alguma forma na próxima quarta-feira, comemorando com as mulheres da igreja os 90 anos da MCA. Então, as mulheres começam suas comemorações na quarta-feira à noite com um culto especial. As comemorações se estenderão até o próximo domingo à noite. Lembrando que domingo pela manhã nós temos o encerramento de nossa campanha de missões mundiais, e domingo à noite, então, ainda parte das celebrações dos 90 anos das mulheres cristãs em ação da Igreja Batista da Capunga. Então, uma semana especial por isso. Mas temos, especialmente no final de semana, muitas coisas acontecendo. No próximo sábado, temos planejamento estratégico, a liderança da igreja convocada, líderes, coordenadores de áreas, coordenadores de grupos. Nós precisamos da presença de todos vocês no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, para mais um passo em nosso planejamento estratégico. Estamos trabalhando no plano de ação da igreja e a sua presença é imprescindível. Próximo sábado, portanto, a partir das 9 horas da manhã. Já nos preparando para o sábado seguinte, na sexta e sábado, final de semana de aniversário da igreja, dias 17 e 18, nós teremos um seminário de descoberta de dons
e trabalharemos para um grande movimento no dia 19, dia do aniversário de nossa igreja, em que estaremos juntos celebrando os 92 anos da Igreja Batista Aracapunga. Então, lembramos aos irmãos que desejarem participar do seminário de dons, que acontecerá no dia 17 à noite, no dia 18 durante o dia, que o número de vagas é limitado. Estamos destinando o seminário a apenas 60 pessoas. Então o irmão já deve providenciar a sua inscrição. Se o irmão é da liderança, terá prioridade, mas mesmo o irmão que não faz parte hoje da liderança da igreja, mas que deseja participar também, nós deixaremos algumas vagas reservadas para outros irmãos que desejam participar destes seminários, dias 17 e 18. Voltando às atividades desta semana, quero lembrar que na sexta-feira começa uma programação destinada a jovens adultos. Estamos aí vendo nascer um novo ministério, uma nova proposta ministerial na igreja, que tem sido denominada os 30 mais, jovens de 30 a 45 anos, e você já é convidado para o primeiro encontro na próxima sexta-feira, às 8 da noite. Se você está nessa categoria aí, jovem de 30 a 45 anos, eu sei que muitos desejariam estar nessa faixa, não estamos mais, mas você que tem o privilégio de estar aí nessa faixa de idade, você é convidado para este encontro na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. No sábado, tem reunião do Somos Um, à tarde, como de costume, e à noite, no próximo sábado, haverá palestra para casais. Sábado, dia 11, palestra para casais, lembrando, inclusive, que os pais de adolescentes que têm seu encontro trabalharão em conjunto com a programação do Ministério de Família da Igreja e terão, portanto, essa palestra para casais no próximo sábado. Lembrando que os irmãos podem convidar pessoas que não são da igreja, casais que não são da igreja, para também participarem deste encontro. Há mais informações no boletim a respeito dessa atividade. E os líderes de grupos familiares devem agendar já o seu encontro no dia 14. Portanto, dia 14, palestra para líderes de grupos familiares. Reservem aí na sua agenda esse espaço, deixem separado este dia para isso. Queremos então lembrar, irmãos, mais uma vez, nossa programação de hoje à noite. Esperamos toda a igreja presente para este culto especial de celebração da Páscoa, e são essas comunicações feitas à igreja. Quero ainda compartilhar com os irmãos, na quarta-feira passada, faleceu um dos pastores auxiliares da Igreja Batista do Feitosa, pastor Esdras Vieira. Ele faleceu, foi sepultado na quinta-feira. Nós já vínhamos orando por sua saúde, ele vinha lutando com uma enfermidade já há algum tempo, e nós devemos orar por aquela família, sua esposa, muito conhecida como irmã Nicinha, orando por ela, para que o Senhor traga o conforto para aquela família. Eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam nesta manhã. Eu tenho o nome aqui do pastor Paulo de Tarso, de São Paulo. Eu queria que ele ficasse de pé, onde ele está. Seja bem-vindo, pastor. Uma alegria recebê-lo, tê-lo entre nós. Satisfação tê-lo conosco participando deste culto. Da Igreja Batista da Concórdia, temos os irmãos Maria Ribeiro, Paulo Alexandre e Carmelita Souza. Eu queria que ficassem de pé também, onde estiverem, esses irmãos da Igreja Batista da Concórdia que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos também, uma alegria recebê-los. Temos o irmão Irineu Frota e a Osana Nascimento, esses do Ceará, que estão conosco. Queria que ficassem de pé também, onde estiverem. São também muito bem-vindos. E ainda temos da Igreja Batista Barão de Taquara, irmão Jaime Medrado, ali do Rio de Janeiro, também Eliude e Jacinto. Queria que também ficassem de pé, esses dois, para que pudéssemos cumprimentá-los. Ali está esse casal. Sejam bem-vindos, meu irmão, que satisfação recebê-los. Certamente há outros, sim, temos aqui o nome de Fernando, que é do Grupo dos Surdos, está conosco também nessa manhã. Queria que Fernando também se colocasse de pé, para que pudéssemos vê-lo, identificá-lo. Seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo também nesta manhã. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho comigo aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes presentes que se colocassem de pé, onde estiverem. Queríamos vê-los, identificá-los. Temos várias pessoas presentes, sejam bem-vindos. Possivelmente alguns que foram de outras cidades, estão no Recife para esse final de semana. Sejam bem-vindos. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas da nossa equipe de recepção. Vai receber o cumprimento de alguém aí próximo a você também.
seja muito bem-vindo. O cartão que você recebe tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Podem se sentar e nós agradecemos a todos vocês a sua presença. A irmã Angélica está conosco também mais uma vez, ela que tem já acompanhado nossos cultos de oração, está conosco mais uma vez aqui, é uma satisfação recebê-la. Vamos todos nos preparar neste momento em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu mencionei as atividades da semana, esqueci de fazer referência na terça-feira passada, a última terça-feira do mês de março, nós tivemos a celebração dos 3 anos, terceiro aniversário do Motoculto. Uma linda programação ali na quadra marcou essa data especial e nós parabenizamos aos líderes desse ministério pelo trabalho que tem sido realizado e agradecemos aos membros da igreja que têm apoiado esse trabalho. Neste momento, o pastor Esdras Gaspar nos conduzirá na leitura da palavra de Deus. Leiamos o introito bíblico conforme transcrito no nosso boletim, no Salmo 115:1. Assim diz a palavra: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém. Cantemos o hino 23 do Inário para o Culto Cristão, cujo título é Não a nós, Senhor.
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, os teus filhos nesta manhã, Senhor, se encontram agradecidos por mais este dia de vida que tu acrescentaste às nossas existências. E estamos agradecidos a ti também, Senhor, porque estamos em condições de aqui estar para prestarmos um culto de louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua grande misericórdia. E nós te louvamos, Senhor, pela pessoa bendita do teu Filho Jesus, que tu entregaste, para que morresse pelos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos salvos e pudéssemos desfrutar da tua presença por toda a eternidade. Assim, Senhor, que os teus filhos nesta hora vêm te agradecer por esta grande dádiva. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós a fazemos no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus
Tenho mencionado que um dos momentos felizes para a igreja como família é o momento quando temos a oportunidade de apresentar ao Senhor as nossas crianças e aquelas que estão chegando, e nós nos unimos às famílias nucleares dessas novas vidas ainda em seu início, para agradecer a Deus a sua chegada e suplicar as bênçãos do Senhor. Eu queria convidar nesse momento Daniel e Kelly para trazerem até aqui o Heitor Daniel. Nós queremos colocá-lo diante do Senhor. Quero convidar também Fernando e Miriam para virem aqui à frente trazendo a Emily. E queria inclusive pedir aos demais familiares que os acompanhassem, que estivessem com eles também aqui, se juntassem a eles neste momento. E nós queremos nos unir a essas famílias para agradecer a Deus a chegada de seus filhos. Não sei se a Emily também está presente, trazida aí por Fernando e Miriam. Se estiver também deve ser trazida por seus pais. Senão nós vamos começar falando um pouco sobre Heitor, lembrando a Kelly e a Daniel que os filhos, de acordo com a palavra de Deus, são herança do Senhor, são presente de Deus. E nós, pais, sabemos quão precioso é esse presente, quanta alegria traz ao nosso coração. Por isso nós queremos juntos, como igreja, como família estendida, agradecer a vida de Heitor Daniel. Mas queremos também dizer a vocês, pais, lembrar-lhes que a palavra de Deus nos lembra a responsabilidade que temos de instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar. Quando o fazemos, nós não apenas os colocamos sob o amparo do Senhor, sob a direção de Deus, mas nós pavimentamos o caminho para que o seu futuro seja vivido dentro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus. Como símbolo dessa preocupação, a igreja passa às suas mãos, nesse instante, um exemplar da Bíblia do bebê. Esse exemplar traz histórias bíblicas para que vocês leiam, para o Heitor já no seu desenvolvimento, ao longo do seu desenvolvimento. No primeiro momento, vocês lerão para ele, até que, envolvido pelas histórias aí contadas, ele também chega um momento em que poderá ler por si mesmo o texto da palavra de Deus e assim ser enriquecido por ela. Que Deus conduza a vida de vocês e que Ele aprenda com vocês, como casal, como se vive uma vida sob a direção de Deus, sob a proteção de Deus. Lembrados pelas Escrituras, no Salmo 127, de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que o Senhor edifique o lar de vocês, que o seu filhinho seja criado sob esse lar, onde Deus esteja presente e onde Deus seja Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante, e vamos colocar a vida de Heitor Daniel diante do Senhor nessa oração. Senhor Deus, recebe nossa gratidão pela vida de Heitor Daniel, pela vida de seus pais, recebe nossa gratidão pela dádiva que ele é para esta família, presente de tuas mãos. Mas queremos colocá-lo, Senhor, sob teu cuidado e sob tua proteção, para que cada um dos seus dias seja vivido na tua presença, que de seus pais receba a instrução, a orientação sábia para o caminhar, que traga, Senhor, aos seus pais e a toda esta família muitas alegrias, que a tua vontade se cumpra em sua vida, que a tua mão esteja sobre ele, que a tua graça o acompanhe a cada dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
Dando continuidade a esse momento de gratidão, eu convido o nosso pastor Ney Ladeia, e a irmã Marta para receber os aniversariantes desta semana. Dentre os aniversariantes desta semana, a gente tem um pai feliz e triste, porque hoje é aniversário dele, mas ele teve que levar Carlos Alberto, seu filho, para viajar. Então, nós tivemos aqui o irmão Carlos Alberto, filho do irmão Wagner e irmã Liz, esteve aqui esse final de semana. Ele está fazendo seminário no Palavra da Vida em São Paulo. Então, por isso eu falei que o irmão Wagner está triste, mas alegre pelo aniversário, porque o filho está estudando e o desejo dele é de ser pastor. Ouvimos uma palavra dele e a família é um dos principal responsável por esse chamado. E por falar no chamado e no trabalho pastoral, a Rede Globo apresentou na quinta-feira, no Bom Dia Pernambuco, uma reportagem, uma matéria sobre o trabalho do pastor. E este link está no site da igreja. O nosso pastor foi acompanhado de algumas atividades do trabalho pastoral, e o link da reportagem está no site da igreja, os irmãos podem acessar. Lembrando que a orientação religiosa é apenas uma das atribuições do trabalho pastor evangélico. Mas, além do irmão Wagner, eu acredito que tem outros aniversariantes da semana que podem vir aqui à frente e receber da nossa igreja um abraço, um cartão, e a certeza que estamos orando por sua vida. E também faço o convite àqueles casais que de hoje até sábado completam mais um ano de casados, para vir aqui à frente também. Enquanto os aniversariantes vêm à frente, eu vou ler alguns nomes de irmãos nossos que precisam que oremos em seu favor. No caso da irmã Clice, Dione Aquino, Edinha Melo, Mariana Bechara, Lígia Fontes, e esta semana é aniversário da irmã Lígia. Não só ore por ela, mas ligue agradecendo a Deus pelo seu aniversário. Maria Edilene, Wilson Campos, Zuleika Martins, a irmã do irmão Moisés Cunha, Débora Marques, a esposa do pastor Jader, cunhada dos irmãos Adson e Dilson. Thelma Araújo está no hospital, na UTI, eu acredito. Devemos orar em seu favor, pela família também. Ainda pela irmã Cleonice Melo, Aliane Rezende, Maria Josefa dos Anjos, ela está hospitalizada. José Salvador Filho, Washington Luiz, irmãos de Danilo de Eu, que está na UTI, também devemos orar em seu favor. Os irmãos Paulo e Elizabeth Penha agradecem à igreja as orações que foram feitas em favor da irmã Elizabeth, mas pede que continuemos orando ainda em seu favor. Pelos pastores Samuel Santos, Sidney Leite, José Lira, e pela família enlutada do pastor Esdras Vieira, da Igreja Batista do Feitosa. Devemos orar por esses irmãos nossos, por essas famílias, e orar por nós, Igreja Batista da Capunga. O mês de abril é um mês especial para a nossa igreja. Devemos colocar diante de Deus cada um que faz esta igreja. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de falar contigo aqui reunido, o teu povo. Nós te agradecemos pelos aniversariantes desta semana, pedindo a Deus, ó Pai, que tu os cubras com a tua graça, com a tua direção, com a tua proteção, dando-lhe, Senhor, a oportunidade de testemunhar do teu amor às pessoas que os colocarem à sua frente, que eles não deixem a oportunidade de passar. Também nós agradecemos por aqueles casais que completam mais um ano de casados, de convivência familiar, pedindo que tu os abençoes, a seus filhos também. Nós, ó Pai, nós colocamos diante de Ti as pessoas enfermas, pedindo a Ti, Senhor, que afofes seus leitos, que restaure sua saúde, suas dores sejam aliviadas, que os médicos
que são responsáveis pela aplicação de medicamentos tenham a tua direção, a tua sabedoria, para que os medicamentos usados, ó Pai, sejam uma resposta a esta oração, a oração dos teus servos, dos familiares dessas pessoas. Nós pedimos também, Senhor, pela família do pastor Esdras, um dos pastores da Igreja Batista do Feitosa, pedindo consolo, Pai, pedindo forças para superar esses momentos de dor, tristeza, separação. Mas em tudo nós devemos ter os nossos olhos fitos no Senhor, que nos consola, nos dirige e nos carrega quando precisamos. Continuas, ó Pai, a falar aos nossos corações em cada parte que se segue ainda neste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. É bom estar de volta, depois de estar ausente no domingo passado, por motivo de viagem, estava em Petrolina, a trabalho pelo Ministério Público, mas é bom estar de volta ao convívio dos irmãos. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento e convidamos a todos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 19, versos 8 a 10, em que lemos um texto que poderia ser denominado de 6 coisas mais desejáveis e mais doces. Assim lemos na palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Que neste momento possamos ofertar ao nosso Deus não somente o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, mas saibamos desejar mais e sentir o sabor mais doce que o mel da lei, do testemunho, dos preceitos, do mandamento, do temor e dos juízos do Senhor. Amém. Cantemos 244 do Inário para o Culto Cristão, ó trazei a casa do tesouro. Assim,
Para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos o irmão diácono Wagner Andrade para ser o intérprete do nosso sentimento e lemos no livro de Provérbios, capítulo 8, versos 10 a 11, o seguinte: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse instante, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente com os nossos corações cheios de gratidão pelas inúmeras bênçãos que Tu tens dado ao Teu povo, pelas inúmeras manifestações, ó Deus, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo para com cada um de nós. E especialmente, neste domingo, nós estamos aqui, não apenas para consagrar esses dízimos e ofertas, algo natural, Senhor, daquele que Te serve, daquele que entende que tudo vem de Ti, vem do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, mas, sobretudo, para colocar diante de Ti as nossas vidas como um sacrifício vivo, ó Deus, para que Tu continues a nos usar para a Tua obra. Que sejamos, ó Deus, servos fiéis, não apenas na entrega desses bens, mas também, Senhor, na entrega das nossas vidas e de tudo aquilo que temos. Fica com cada um de nós, recebe a gratidão dos nossos corações através de todas as partes deste culto, e tudo isso nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva à palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Podem se assentar. Cantemos Creio e Observar, 301 do Canto Cristão.
Domingo de Páscoa, domingo em que relembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a maior expressão da vitória da vida sobre a morte. Nesse sentido, nós celebramos a vida, mesmo em meio à morte, como maior representação da contingência da nossa existência. Mas enquanto filhos de Deus, reconhecedores de que através do sacrifício de Cristo podemos declarar a vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte na cruz. E nesse período de Páscoa nós temos como um período especial de estarmos juntos dos nossos, da nossa família, da nossa igreja, das pessoas que amamos, como um momento de termos comunhão. E como sempre fazemos, ou geralmente fazemos nesse período, nós visitamos os nossos pais. E durante essa semana, estive junto com Márcia, meus filhos, visitando tanto seus pais, como também os meus pais, ambos no Rio Grande do Norte. Os pais de Márcia mais ali no extremo do estado, na cidade de Mossoró, cidade fria, né, como os irmãos bem sabem, aqueles que conhecem. E posteriormente estivemos na região do Seridó, visitando ali meus pais. E durante esse período nós colocamos diante de Deus de podermos celebrar a vida com eles. Porque exatamente um ano atrás, meu pai estava na mesa de cirurgia, com um diagnóstico não muito favorável, onde foi necessário tirar quase 1,5 metro do seu intestino, numa luta pela vida. E ali nós colocamos diante do Senhor, naquele período há um ano atrás, que se o Senhor realizasse a obra milagrosa ali pela tua vontade, nós voltaríamos para celebrar a vida num culto de ação de graças. Estivemos ali na sexta-feira, anteontem, realizando esse culto. E um texto que nós refletimos ali com os meus pais, os amigos e familiares, o texto do Salmo 116, onde trazia referência de tão grandes dádivas e tão grandes bênçãos que o salmista ali recebera do Senhor, e ele compreendera naquele momento, naquela circunstância, que não haveria uma outra forma dele retribuir todas as bênçãos que ele recebera, a não ser doando a sua própria vida, se entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E ali foi aquele desafio que eu fiz aos meus pais, porque eu tinha a convicção da promessa que o próprio texto bíblico nos diz lá no livro de Atos, onde ele fala que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa, tu e a tua casa. E na sexta-feira eu tive o privilégio de falar do amor de Deus e ver os meus pais ali reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos os meus irmãos já tinham feito essa decisão, faltava apenas eles, mas o Senhor completou a obra. Diante de circunstâncias muitas vezes difíceis, da dor, mas muitas vezes Deus ele nos chama por esse expediente. Quando nós somos resistentes ao seu chamado, somos resistentes à sua vontade, aí Deus nos mostra a sua soberania, de permite vir sobre nós muitas vezes em dificuldades essas expressas em enfermidades e outras ordens de dificuldades, mas Deus nos mostra que Ele é soberano sobre essas coisas e faz a sua obra. Por isso que nesse domingo eu quero que todos nós possamos meditar sobre a vida plena que Cristo nos dá, a vida que vence a morte, a vida que superou a morte desde o Éden, quando ali nós encontramos relato das Escrituras de que da mulher haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente e poderia restabelecer o relacionamento do homem com Deus, celebrar a vida. Mas antes de lermos o texto, eu queria trazer uma outra palavra aos irmãos, no intuito de valorizar os nossos pais. Muitas pessoas gostariam de ter os seus pais nesse período para poder visitar, e não tem. Se você ainda tem os seus pais contigo, com vocês, não deixem de estar com eles sempre que puderem. Mesmo que morem distante, mesmo que morem longe, mas faça de tudo que estiver ao seu alcance
para estar com seus pais. Isso é importante para você, isso é importante para eles. E foi essa a palavra dele no final do culto, de gratidão por todos os filhos estarem ali, de reconhecimento do agir de Deus, no sentido de que a partir daquele momento queria trilhar uma nova história com Cristo. E nessa perspectiva, quando celebramos a vida em Cristo Jesus, eu queria convidar os amados irmãos a abrir os textos da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Um texto que também tem sido alvo de reflexão do acampamento Conexão 2015, onde os jovens da nossa igreja puderam estar refletindo nesses últimos dias sobre o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 e logo após o versículo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2 e o 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos ou os feitos da carne, e certamente vivereis. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada um dos mais importantes textos para o cristianismo. Pela sua profundidade teológica, pela sua riqueza literária, por todos os ensinamentos que nós encontramos na carta aos Romanos. A Epístola aos Romanos ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. A quarta ou talvez a quinta carta do apóstolo Paulo, dentre as 13 cartas que ele escreveu. 22 anos após a sua conversão, uma vez que o apóstolo Paulo tem um encontro pessoal com Jesus no ano 35 depois de Cristo. Durante vários séculos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela tem sido lida, tem sido estudada, tem sido referenciada por esse rigor teológico, por ser o livro em que a fé cristã encontra nele seus principais alicerces ou a base da sua fundamentação doutrinária. É na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que nós encontramos textos que nos mostram, por exemplo, a doutrina da justificação, a doutrina da eleição, da predestinação, da herança e da perseverança dos santos. Todos esses textos e todas essas doutrinas nós encontramos na carta aos Romanos. Ao ponto do reformador Lutero poder dizer que se pudéssemos preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, a mensagem do cristianismo estaria garantida, por tão profunda ser a carta aos Romanos. A carta ela é dirigida aos cristãos gentios, na sua grande maioria, residentes na capital do Império Romano. Não se tem de forma clara a ideia de que esta igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Não há indícios que apontem nesse sentido, como muitas vezes ocorre nas outras cartas. Geralmente, como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, quando ele pregava ali aos sábados no Sinédrio, ele pudera estabelecer uma igreja, trabalhar uma liderança local e posteriormente escrever cartas, onde pudesse orientar, onde pudesse ter maiores informações a respeito daqueles irmãos que ali ele pudera ajudar a formar ou estabelecer aquela igreja. A igreja em Roma, ela não se deu dessa forma. Há indícios de que os irmãos de Roma foram formados, ou a igreja de Roma, ela foi estabelecida a partir de irmãos que estiveram já lá no Pentecostes, na festa em Jerusalém, quando o apóstolo Pedro pregara ali, e milhares de pessoas aceitaram a Jesus, e alguns desses irmãos que moravam em Roma voltaram para a sua cidade e ali começaram de forma ordinária a se encontrar, a se reunir para orar, para compartilhar das verdades de Deus, e de forma espontânea surge a igreja. E aí o apóstolo Paulo escreve a esta
igreja. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela tem alguns propósitos. Talvez o primeiro deles, o propósito apologético. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós encontramos uma relação e uma referência clara a doutrinas como a justificação pela fé. E aí, quando nós vamos estudar o texto de forma mais aprofundada, nós percebemos que ali na cidade de Roma havia muitos judeus convertidos, aqueles que nós conhecemos e chamados de judaizantes, judeus que mesmo após terem aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles entendiam que era necessário, para além da posição em relação a Cristo, também o cumprimento de toda a lei mosaica. E dessa forma, eles impunham sobre os gentios, além da fé em Cristo Jesus, também os preceitos da lei de Moisés. E aí o apóstolo Paulo escreve aos romanos com o intuito de combater esses judaizantes e de deixar claro que a justificação ela vem pela fé em Cristo Jesus, não necessariamente pelas as obras, e de que todos estariam ao pé de igualdade diante de Deus, que não havia gregos, nem gentios, nem judeus, mas que todos precisavam da presença de Deus e do agir de Deus nas suas vidas. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, naquele texto tão conhecido nosso, que diz que não há um justo nenhum sequer, estava se referindo aos judaizantes, que estavam se colocando também numa posição de justificação diante de Deus pelas suas obras. Mas o apóstolo diz, não há um justo nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no versículo 23, ainda no capítulo 3, o apóstolo escreve. Mas um outro propósito que o apóstolo Paulo também tinha ao escrever aos Romanos era um propósito missionário. O apóstolo Paulo ele tinha a intenção de fazer uma viagem missionária a Roma. E depois de Roma subir ao norte, talvez visitar a Espanha e regiões adjacentes, lugares que ele ainda não tinha percorrido nas suas viagens. Então ele escrever ali aos romanos, para no sentido de pedir orientação, de pedir oração e de pedir também ajuda, auxílio, de quando ele estivesse fazendo a sua viagem. Mas um outro propósito do apóstolo Paulo, ao escrever aos romanos, era um propósito de exortar aquela igreja. Exortar no sentido de que, se por um lado os judaizantes estavam querendo impor alguns rituais da lei mosaica ao povo, no sentido de que esses rituais pudessem servir de justificação diante de Deus, havia, por um outro lado, os gentios que estavam com uma compreensão equivocada da liberdade cristã, partindo para o extremismo de uma libertinagem, e ali participando muitas vezes de banquetes, a comidas que foram oferecidas a ídolos e tantas outras práticas que o apóstolo Paulo vai recriminar e exortar como sendo não condizente agora à nova vida que eles estavam seguindo, que era uma vida em Cristo. Mas também tinha um propósito de esclarecer, um esclarecimento que estava surgindo ali em termos de dúvida, porque como os judeus não haviam aceitado a Jesus como Messias, não reconhecido o Cristo como Messias, como aquele que haveria de vir restaurar a sorte de Israel, o apóstolo Paulo escreve ali aos judeus de Roma, no sentido de mostrar a eles que o Cristo ele era o Messias, aquele prometido e aquele digno de ser reconhecido como tal. Mas o apóstolo não escreve aos romanos apenas para corrigir, apenas para admoestar, mas ele escreve sobretudo para ensinar. E aí nós encontramos de forma muito clara o propósito didático da carta aos romanos. E aí nós percebemos de forma nítida os blocos das escrituras que temos aqui na carta aos romanos com objetivos específicos. Capítulos do 1 ao 5, como já mencionei, falando sobre a doutrina da graça e da fé. No capítulo 6, falando sobre a necessidade de termos uma vida piedosa sob a graça de Deus. No capítulo 7, trazendo referências ao matrimônio. No capítulo 12 ao 15, fazendo uma exposição geral da moral e da conduta cristã. E no capítulo 8, texto que lemos, falando de uma forma especial sobre os mais profundos temas da fé cristã. E ele começa o capítulo 8
nos dizendo que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa expressão, agora, pois, nos traz a nítida ideia de que o texto está fazendo referência a algo que ele já vinha construindo nos capítulos anteriores, como se fosse uma conclusão, como se fosse uma síntese, como se fosse a tese de todo o seu argumento que ele vinha elaborando nos capítulos anteriores a esse. De que a realidade da vida humana estava estabelecida através de duas leis máximas: a lei do pecado e da morte, e a lei do espírito e da vida. E que em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Meus amados, quando observamos para os detalhes do texto, nós podemos perceber de forma clara que nesse capítulo 8, talvez um dos capítulos mais ricos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo tem o objetivo de sintetizar toda a mensagem do cristianismo, toda a revelação escriturística de Deus, toda a palavra de Deus, quando ele vai colocar de que inicialmente o homem estava debaixo do pecado e que agora em Cristo Jesus lhe é dada a condição de estar debaixo do Espírito e da vida de Deus. E a expressão estar em Cristo, ela é de suma importância para compreendermos o texto. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é possuir a sua vida. Estar em Cristo é compartilhar da sua imagem. Estar em Cristo é experimentar da sua natureza. Quando nós estamos em Cristo, nós experimentamos uma nova vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, texto tão conhecido nosso, no capítulo 5, verso 17, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, e todas as coisas passaram, e que tudo se fez novo. O estar em Cristo é trazido pelo apóstolo Paulo, essa expressão, 164 vezes nas suas cartas. Era uma das expressões que ele mais usava, estar em Cristo, porque ele tinha a consciência e a convicção de que quando nós estamos em Cristo, de que quando a nossa vida está em Cristo, a nossa vida ela aponta para uma realidade que é eterna, de que ela não está mais limitada a tudo aquilo que foi colocado pelo pecado, as consequências do pecado em nossa vida, mas que a nossa condição de estar em Cristo nos permite e nos garante avançarmos na nossa existência e temos a compreensão de que a nossa existência não está limitada a essa esfera terrena. De que nós temos a vida eterna, de que nós temos um novo referencial de vida, que nós podemos viver uma nova vida, como o texto nos diz. Estar em Cristo é possuir, sim, uma nova vida. E aí, olhando para o tema do acampamento dos jovens desse ano, que está se encerrando hoje, dentro desse encerramento, eu consigo perceber de forma clara as intenções do texto e a proposta de vida que a palavra de Deus traz para os jovens e, consequentemente, traz para todos nós. Primeiro, a compreensão da nossa condição antes de termos o encontro com Cristo e, posteriormente, a nossa condição após o nosso encontro com o Senhor Jesus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos, no capítulo 5, verso 12, nos diz que assim, portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A nossa condição preliminar diante de Deus era de separação. A nossa condição inicial, estabelecida pelo pecado, era que estávamos distante de Deus. Mas quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, é nos dada a possibilidade de estarmos juntinhos do Pai. Essa condição, ela nos é dada quando reconhecemos o Senhor Jesus na nossa vida como Salvador e como Senhor.
O apóstolo Paulo, escrevendo aqui os Romanos, estava trazendo essa verdade para eles, estava elaborando de forma mais concisa e mais estabelecida, a partir do ponto de vista doutrinário e teológico, essa realidade de que quando estamos em Cristo, uma nova vida nos é dada, nos é outorgada, não porque nós merecêssemos, mas porque a graça de Deus superabundou o pecado. E a partir dessa compreensão nós percebemos de que estar em Cristo é a única condição que nos é ofertada, porque é lá que tem o lugar da vida, porque é lá onde tem o lugar do regozijo, de estarmos na presença de Deus. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, nos diz que estar em Cristo é a condição necessária para termos uma vida plena com Deus. Mas essa condição, ela nos é dada em meio a um processo de escolha. E aqui talvez seja muito pertinente pensar sobre isso em nossos dias. No nosso dia a dia, nós somos colocados constantemente em posição de escolha. Devemos sempre escolher as várias opções que nos são dadas, desde as coisas mais pequenas, às coisas que trarão influências para o restante das nossas vidas. Nós escolhemos muitas vezes, ou fazemos as escolhas aos nossos filhos no primeiro momento, da sua alimentação, de onde irão estudar, das suas companhias, e com o passar do tempo, esses filhos vão crescendo, assim como nós crescemos, e nós vamos fazendo as nossas próprias escolhas. Escolhas, como disse, que terão repercussão mais imediata e de forma mais próximas, e escolhas que trarão repercussões para toda a nossa vida. E aqui no versículo 13, depois que o apóstolo Paulo coloca a condição aos romanos de que quando estamos em Cristo nenhuma condenação há, porque nós passamos do jugo da lei do pecado e da morte para a graça do lei do Espírito e da vida, mas no versículo 13 ele coloca a condição da escolha. Porque se viverdes segundo a carne, e os irmãos observam a partícula se, o condicional, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito caminhais para a vida. E aqui nós percebemos uma relação dicotômica do texto. É interessante percebermos que a dicotomia, ou quando o escritor bíblico ele usa desse artifício, a dicotomia como sendo a expressão de um conceito que aponta para duas realidades distintas, geralmente opostas. E aí nós vemos de forma muito clara que o texto bíblico está cheio dessas dicotomias, como por exemplo o bem e o mal, a luz e as trevas, o caminho estreito e o caminho largo. São dicotomias que o texto bíblico nos impõe, nos mostra, no sentido de que precisamos tomar uma decisão, de que é necessário que escolhamos que caminho devemos seguir, ou que opção temos a escolher. E aqui o apóstolo Paulo diz, no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, e certamente vivereis. Nos é dado a escolha entre a vida e a morte, entre o estar em Cristo e o estar fora dos propósitos de Deus, de o estar em Cristo e gozar a vida eterna, e de o estar distante de Deus e também sofrer as consequências dessa decisão, dessa escolha. A opção da escolha sempre foi dada ao ser humano na sua história. Quando olhamos para o relato da criação do Gênesis, nós encontramos de forma muito clara que a escolha foi dada ali aos primeiros habitantes da terra, Adão e Eva. Através da narrativa bíblica nós encontramos de forma nítida que aquele casal foi dado a opção da escolha. Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva, porque dessa forma nós percebemos que Deus, Ele não quer, Ele não cria, Ele não deseja que nós sejamos meramente robôs, automatizados, previamente programados para tomarmos determinadas decisões. Não. Ele nos dá a opção de escolhermos entre o que queremos ser, entre o que queremos seguir.
No mundo nós temos muitas opções de escolha. Como disse, todos os dias nos são oferecidas várias possibilidades e cabe a nós, através do estudo e da compreensão do texto bíblico, fazermos as escolhas corretas. Josué, logo após receber o cajado de Moisés no processo de levar o povo à terra prometida, e quando estava estabelecendo ali o povo na terra, chega um momento que ele precisa trazer a escolha para o povo e para aqueles que o seguiam. Ele coloca: hoje é necessário que vocês escolham a quem querem servir. E ali ele coloca de forma clara a sua posição. Eu e a minha família, nós já escolhemos. Nós escolhemos servir ao Senhor. Invariavelmente, todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa existência, nós já fomos ou seremos impelidos a fazermos uma escolha. Entre a vida que Deus nos dá através de Cristo Jesus, quando estamos em Cristo, e as consequências da decisão que tomamos quando dissemos: não, nós não queremos esse compromisso com Deus. E aí nós trazemos aquilo que Josué coloca ali para o seu povo: hoje escolhei a quem sirvais. Aos jovens: hoje escolhei a quem sirvais, porque os apelos são muitos. Os estímulos externos de fora da igreja, de fora da palavra de Deus, são muitos. Mas hoje escolheis a quem sirvais. Se escolheis a Cristo, tereis vida. E essa é a escolha mais acertada do homem. Quando nós escolhemos seguir e servir a Cristo Jesus. Essa foi a decisão, a semelhança aqui de muitos, que tomei há 22 anos atrás. E que até hoje sou grato a Deus por ter falado ao meu coração naquele instante, naquele momento. E sou grato a Deus por me dar a oportunidade também de levar a mensagem a outras pessoas, no sentido que elas tenham condições também de tomar a sua escolha, de tomar a sua posição. E quando nós tomamos essa posição, nós temos a convicção e a verdade garantida pela palavra de Deus, que mesmo em meio a qualquer circunstância que venhamos a passar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, ela foi revogada. Porque a lei, ela deixou de ter o seu peso, a sua consequência, no sentido de lei espiritual, que dava a condição da morte à humanidade, porque agora o preço foi pago por Cristo Jesus. E quando o preço foi pago, ele foi pago de uma vez por todas. E quando o preço foi pago, a promissória foi rasgada. Não há como mais ser reclamada aquela dívida, porque ela foi paga de uma vez por todas. A lei foi revogada, as consequências da lei também, e agora vivemos debaixo da graça de Deus, debaixo daquilo que o apóstolo Paulo chama do Espírito, da lei do Espírito e da vida, porque agora estamos debaixo da graça do Senhor, e sob a graça do Senhor que nós viveremos, é sob a graça do Senhor que a nossa vida será estabelecida, é sob a graça do Senhor que nós experimentaremos a glória eterna em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida, que supera a lei do pecado e da morte. Agora é necessário uma escolha, a escolha por Cristo, a escolha por aquele que deu a condição de termos essa nova experiência, a experiência de andarmos debaixo agora, não mais da lei do pecado e da morte, porque essa era a realidade humana, porque como diz a carta do apóstolo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí uma certa vez, ouvindo uma mensagem de um pastor, ainda na minha
fase novo convertido, ele disse uma palavra, uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, que não existe um patrão mais fiel do que o pecado, porque sempre paga o salário. É verdade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Podemos viver debaixo da graça de Deus, podemos viver debaixo da lei do Espírito e da vida, basta apenas que nós façamos uma escolha por Cristo, basta apenas que nós reconheçamos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, basta apenas que nesses dias em que celebramos a Páscoa, e que relembramos aquilo que é conhecido como a Semana Santa, e de uma forma especial hoje, domingo, que é tido como dia da ressurreição, o momento em que a vitória sobre a morte, ela é emblemática, quando Cristo ressurge dos mortos para cumprir o que estava predito a seu respeito e declarar de que Ele tinha poder sobre a morte, e quando nós nos identificamos com Ele, também nos identificamos na sua ressurreição, porque com Ele nós somos ressurretos, porque com Ele nós seremos e subiremos à glória com o Pai, porque com Ele viveremos eternamente. E isso não é discurso de igreja, isso não é discurso de pastor, isso é a palavra de Deus, aquilo que ela nos garante como verdade eterna. E nesse sentido, meus amados irmãos, ouvintes, nós temos a convicção de que esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, de não estarmos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas estarmos se gozando da lei do Espírito e da vida, que só temos a partir da nossa escolha, quando fazemos por Cristo Jesus. Domingo de Páscoa, domingo em que celebramos a vida, domingo de termos um encontro com o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, Ele nos abençoe, que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações, e que possamos a cada dia fazermos a escolha correta, a escolha certa, é de estarmos em Cristo, porque quando estamos em Cristo, nenhuma condenação há, porque o que impera não é mais a lei do pecado e da morte, mas sim a lei do Espírito e da vida. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidá-la a curvar sua cabeça nesse instante. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos nesse instante expressar a nossa gratidão, porque embora sejamos todos pecadores, embora jamais mereçamos a salvação e a vida eterna, embora não tenhamos condições por nossos próprios recursos de alcançar a superação dos nossos pecados, Cristo morreu por nós. Muito obrigado, porque na morte de Cristo os nossos pecados foram pagos. Muito obrigado, porque no seu sacrifício nós encontramos redenção. Muito obrigado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora, pela graça, nós podemos viver com a certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas queremos te pedir, Pai, que Tu nos ajudes a viver em conformidade com esta vida proposta por Cristo. Ajuda-nos a viver em Cristo. E no mundo onde permanentemente estamos em batalha, a conviver com as tentativas do inimigo de nos distanciar da Tua vontade, ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a ser vitoriosos em nossa batalha diária contra o pecado. Ajuda-nos a viver a partir do modelo de Cristo Jesus. Que a nossa vida reflita aquilo que Cristo nos proporciona. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é bom poder refletir sobre a vida que Cristo nos proporciona, e uma vida a ser vivida não de acordo com o peso da lei, mas pelo Espírito da vida, pelo Espírito da graça. Os nossos jovens nesse final de semana refletiram sobre isso, e eu queria nesse momento fazer referência à vida do pastor Daniel Oliveira. Eu queria que o pastor Daniel, você está presente aqui no santuário agora, se estiver, ficasse de pé,
juntamente com sua família, está ali. Sua família também está presente, esposa, filhos. Queria que ficasse de pé também, né? Sua esposa e os filhinhos. Pastor Daniel, foi uma grande bênção para os nossos jovens nesse final de semana. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por sua presença. Receba a gratidão dessa igreja, de coração, pela bênção que ele foi como instrumento nas mãos de Deus para falar aos nossos jovens, desafiá-los, confrontá-los, admoestá-los a essa vida de conformidade com o Espírito e não com o pecado e com a carne. Eu queria convidar os jovens que participaram do acampamento para virem aqui à frente. Nós queremos encerrar este culto desta manhã com sua presença aqui, porque dessa forma estaremos encerrando também este acampamento. Nossos jovens estavam em guerra, quer dizer, estavam sendo lembrados da guerra nesse final de semana. War, quem é o inimigo? Estavam ali refletindo sobre o inimigo de nossas almas, sobre o inimigo que nos coloca em permanente batalha espiritual, em guerra, e alistados para a guerra, eles foram lembrados das armas a serem empregadas, lembrados da seriedade dessa batalha, da gravidade dessa batalha, mas sobretudo lembrados de que é possível vencer. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E assim como nossos jovens assumem o compromisso de viver segundo o Espírito, para assim mortificar as obras da carne, que nós também aprendamos com eles esta lição, a lição de que na batalha espiritual que travamos dia a dia, sejamos vencedores em Cristo Jesus, que Ele nos supra das armas necessárias, da força necessária, da coragem necessária, da ousadia necessária para sermos vitoriosos. E eles vão se colocar aqui na frente. Nós queremos repetir juntos tema, divisa, depois cantar, ouvir dos nossos jovens o hino oficial. Quem sabe podemos aprender um pouco com eles do hino que os acompanhou sobre esta luta. E eu queria, neste momento, ter a oportunidade de ter toda a igreja repetindo o tema e a divisa. Eu queria convidar o nosso seminarista André Guimel, que ele já está por aqui. Gostaria que ele repetisse conosco esse tema, essa divisa. O André, que é o coordenador dos jovens, tem dirigido esse trabalho, claro que apoiado por uma equipe espetacular, inclusive de outros seminaristas, e esse grupo tem trabalhado diretamente. Quem vai fazer a leitura? É o André, pronto. Então, o André tem a palavra. Eu queria que ele recitasse com a igreja e com os jovens o tema e a divisa, e depois conduzisse esse momento em que queremos encerrar oficialmente o acampamento da Conexão 2015, mas queremos fazê-lo ouvindo os nossos jovens no cântico da música oficial do acampamento. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus esse acampamento foi muito bom, realmente. Nós descobrimos quem é esse inimigo. Estivemos ali estudando junto com o pastor Daniel o livro de Tiago, certo? E nos baseamos também em Romanos, nesse texto que acabamos de ver. Somos muito gratos a Deus por tudo isso, gratos ao pastor Ney, que tem confiado a nós esse ministério, a trabalhar junto com esse pessoal, que é muito gratificante. A professora França também, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. E a todos os ministros que de todas as formas nos apoiam, e a igreja que tem orado pelos jovens, que tem, como tinha uma irmã lá do Ministério das Déboras, que é mães de joelho, filhos de pé. Não é? Então, graças a Deus pela vida de todos vocês que têm orado por esse povo, que têm orado por esses jovens, para que eles se mantenham firmes nessa luta. Amém? Então vamos para o nosso tema. Quem é? De novo, foi bom para ensaio. Agora a igreja ajuda a gente, certo? War, quem é o inimigo? E a nossa divisa? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora nós vamos, Romanos 8, 13. E agora nós vamos louvar o Senhor com o nosso hino, certo? Nossa música oficial.
Quando a dor e o medo tomam conta do meu coração, eu chamo por você. Eu grito por você. Eu vou lutar até o dia amanhecer, esperando tua mão vir me socorrer. Eu vou lutar até o dia amanhecer, esperando tua mão vir me socorrer. Quando me faltam palavras pra te falar, quando a fé e a esperança insistem em não deixar, eu chamo por você. Eu grito por você. Eu vou lutar até o dia amanhecer, esperando tua mão vir me socorrer. Eu vou lutar até o dia amanhecer, esperando tua mão vir me socorrer. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé neste momento e nós queremos agradecer aos jovens a sua participação no acampamento e a sua presença conosco nesta manhã. Eu sei que os jovens vieram direto de Capungópolis depois de uma longa noite de sono, em que todos dormiram muito bem, certo? Foram deitar bem cedo ontem, então eu sei que está todo mundo muito disposto, muito animado, e estamos felizes com a presença de vocês aqui. Reitero nossa gratidão, a gratidão da igreja, a liderança desse trabalho. Parabenizo a esse lindo grupo que está aqui. Quero aproveitar para agradecer aos irmãos que adotaram jovens. Alguns desses jovens aqui participaram do acampamento graças à ajuda de membros da igreja que se dispuseram a ajudar na sua ida. Fica a nossa gratidão também. E nós queremos encerrar este culto com a bênção. Depois do que nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, os irmãos poderão deixar esse santuário. Mas lembrando que todos nós estaremos juntos aqui hoje à noite, um culto muito especial. Celebraremos a ressurreição do Senhor Jesus, mas também sua morte na cruz por nós. Além do oratório, as 7 últimas palavras de Cristo, teremos também a celebração da ceia do Senhor. Portanto, um culto para toda a igreja presente, um momento marcante para relembrar gratos aquilo que Cristo fez por nós, para celebrar felizes a sua vitória sobre a morte. Curvemos as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Aleluia.